Oi, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um curso da EducaFit. Eu sou o Heitor. Nesse curso, nós iremos conversar sobre o vegetarianismo no esporte. Bom, mas antes da gente começar, a ver qual será o conteúdo, ministrado nesse curso, vou me apresentar. Bom, me formei em nutrição na Universidade Federal de Uberlândia. Em seguida, eu me mudei para Ribeirão Preto, fiz o mestrado em fisiologia, na parte de fisiologia endócrina. Durante o mestrado, eu fiz a pós em nutrição clínica, também na USP de Ribeirão Preto, e fiz a pós também em nutrição esportiva, na Universidade de São Paulo. No doutorado, eu resolvi mudar um pouco, então fiz o doutorado em medicina clínica médica. Bom, mas então o que nós veremos ao longo desse curso, de vegetarianismo no esporte? Então, como roteiro, eu trago para vocês que inicialmente nós veremos uma introdução sobre o vegetarianismo e também sobre o veganismo. Veremos também um pouco sobre o atendimento do paciente vegetariano e vegano. E depois nós veremos com mais detalhes sobre a prescrição dietética. Então, sobre, qual que é a importância de cada macronutriente, dos micronutrientes, principalmente aqueles em que esse grupo, pode apresentar possíveis deficiências como B12, vitamina D, ferro, algumas estratégias nutricionais visando performance esportiva, um pouco sobre o planejamento dietético, e eu trago também nesse curso alguns exemplos de cardápios, tanto para uma população geral, de indivíduos vegetarianos e veganos, mas também pensando no meio esportivo. Bom, diante disso, qual que é a importância dessa aula, a importância desse curso? Se a gente for pensar, no cenário atual, pensando assim na graduação do curso de nutrição, esse tema ele é muito abordado. Se a gente for ver, eu sou professor de vários cursos de graduação da área da saúde, mas principalmente da nutrição. A gente não tem, uma disciplina específica, sobre vegetarianismo, sobre veganismo. Então, na nossa formação, a gente não consegue contemplar, esse tema. É claro que hoje a gente está conseguindo fazer algumas alterações nos currículos novos, mas se a gente for ver, na minha formação em si, eu não tive muita coisa sobre esse tema. Além disso, se a gente for ver no cenário atual, aqui no Brasil, o que a gente pode identificar? Um aumento no número de indivíduos que são vegetarianos. Então, eu trago para vocês dados da Sociedade Vegetariana Brasileira, em que ela relata, dados coletados pelo IBOP de 2018 e mostra que cerca de 14% dos brasileiros se declaram vegetarianos. Então, se a gente for ver na nossa população aqui do Brasil, 14% se declara vegetarianos. Além disso, nas regiões metropolitanas, principalmente capitais e cidades grandes, grandes centros, nós observamos um aumento, um crescimento de 75% dessa população de vegetarianos. E vejam que esses indivíduos, os brasileiros de forma geral, eles relatam que consumiriam mais produtos veganos se estivessem indicados na embalagem. E se a gente for avaliar os números, 55% dos brasileiros relatam isso. Outro ponto importante é que os indivíduos eles estão cada vez mais informados no sentido em que eles querem alimentos mais saudáveis. Então, eles querem vegetais e frutas livres de agrotóxicos. Por quê? Porque com a evolução dos estudos, tem sido demonstrado, com base em evidências científicas, que os agrotóxicos eles são maléficos à saúde humana. Então, a busca por produtos alimentícios que sejam orgânicos também está crescendo cada vez mais. Não só por indivíduos vegetarianos, mas também por indivíduos que são onívoros. Além disso, trago outros dados para vocês mostrando que
principalmente na região sudeste, aqui avaliando mais na região ali de São Paulo. O aumento no número de vegetarianos e veganos muda o mercado no Alto Tietê. Então, vejam que todo o mercado está sofrendo alterações. E é claro, né, que os restaurantes, os supermercados, as padarias, elas têm que se ajustar a esse aumento de demanda desses indivíduos. E vejam que interessante, né, essa comparação que a gente tem aqui do Brasil com o mundo, que eles chamam nesse estudo de brasileiros verdes, né, em que uma parcela já significativa da população evita carne animal. Como eu falei anteriormente, 14% dos brasileiros se declaram vegetarianos, 55% consumiriam mais produtos veganos e 60% consumiria mais produtos veganos se tivessem o mesmo preço do produto que costumam consumir. Então, vejam que o mercado vegetariano e vegano no Brasil, ele está crescendo, né? E ele está rendendo, gente, cerca de 15,3 milhões por ano. Isso no Brasil. No mundo, a gente pode observar, né, que rende cerca de bilhões. Aqui a gente tem dados, né, dos Estados Unidos, e o que eu achei mais interessante é que na Itália, né, é o país que mais teve um destaque, né, teve o maior crescimento da população vegetariana, de cerca de 94,4% em 5 anos. Então, o que a gente pode concluir até aqui? As pessoas, elas estão mais preocupadas, né? Elas estão buscando o vegetarianismo, estão consumindo menos carne, e isso é uma demanda para nós. Ou seja, a chance de um paciente que é vegetariano ou vegano aparecer no nosso consultório, ela aumenta cada vez mais. Além disso, o mercado vegano, ele cresce 40% ao ano no Brasil, e é claro, né, que o mercado brasileiro ele vai se render a esses 5 milhões de clientes veganos e vai ter que oferecer opções para esse público. Então, hoje, quando a gente vai em algum restaurante, claro, né, com máscara, com isolamento, a gente pode olhar no cardápio e já tem opções veganas. Então, o mercado ele está se adaptando a esse público. E assim como restaurantes, supermercados, panificadoras estão se adaptando, nós, profissionais da saúde, nutricionistas principalmente, a gente também tem que se adaptar, a gente tem que estudar e a gente tem que se atualizar para poder, né, saber como atender e como saber principalmente como prescrever um plano alimentar adequado para esse público. Bom, e temos então o vegetarianismo. Então, o que seria, né, um indivíduo que é vegetariano? Então, de acordo com a Sociedade Vegetariana Brasileira, o indivíduo que se declara vegetariano é todo aquele que exclui de sua alimentação todos os tipos de carne, aves e peixes e seus derivados, podendo ou não utilizar laticínios ou ovos. Então, basicamente, o vegetariano, de forma geral, exclui carne, aves e peixes e seus derivados e pode consumir laticínios ou ovos. E a partir disso, nós temos as classificações, né, os tipos de vegetarianismo. Como, por exemplo, o mais comum, que é o ovolacto vegetariano, que é o vegetariano que utiliza ovos, leite e laticínios em sua alimentação, mas temos também o lacto vegetariano, que é o vegetariano que não utiliza ovos, mas faz uso de leite e laticínios, e temos o ovo vegetariano, que costuma ser menos comum, mas frequentemente tem aparecido, particularmente para mim, em consultório, que é o vegetariano que não utiliza leite e laticínios, mas faz uso de ovos. Temos também o vegetariano estrito, que é o vegetariano que não utiliza nenhum derivado animal em sua alimentação, que também é considerado vegetariano puro. E aqui eu chamo a atenção de vocês que o vegetariano estrito, gente,
a nomenclatura correta é estrito e não restrito, porque restrito nos dá uma ideia de restrição. E quando a gente pensa numa alimentação vegetariana, na maioria dos casos, né, claro que a gente tem exceções, ela pode ser, né, uma alimentação muito mais variada do que uma alimentação onívora. Então, o correto é estrito e não restrito. E temos o vegano. Então, o vegano é um indivíduo que é vegetariano estrito, ou seja, ele não ingere nenhum produto alimentício, né, de origem animal. Então, além dele não ingerir carnes, laticínios e ovos, ele também não faz o uso de componentes animais não alimentícios, como vestimentas de couro, lã e seda. E também eles não utilizam produtos que são testados em animais. Então, o vegano, além de não consumir, né, não ingerir alimentos de origem animal, também não faz uso de produtos que têm como base, né, os animais e que também foram testados nos animais. Temos os semi-vegetarianos, que são aqueles indivíduos, né, que ainda comem carnes brancas, então frango e peixes, até 3 vezes por semana. Então, pela Sociedade Vegetariana Brasileira, né, eles têm um evento, né, que se chama Segunda Sem Carne, em que eles estimulam um dia da semana para não consumir nenhum tipo de carne. E com esse evento, né, com essa propaganda, eles estão, né, estimulando muitos indivíduos a se tornarem semi-vegetarianos. E a gente tem observado, né, um aumento no número de indivíduos que estão reduzindo o consumo de carnes, principalmente carne vermelha, carne bovina, em que estão se tornando semi-vegetarianos. É como se fosse um início de uma transição para um vegetarianismo. E temos a plant-based diet, né, que é a dieta à base de plantas, que é um conceito mais recente e que é uma dieta que ela valoriza os grãos e os vegetais. Então, vejam, né, que a plant-based diet é uma dieta que a sua base é uma alimentação saudável. Então, ela parte do princípio de uma alimentação saudável vegetariana. Então, ela valoriza grãos, vegetais e frutas na sua forma íntegra. Então, um maior aproveitamento dos alimentos, então aproveitar a casca, sementes, e ela incentiva, né, um menor consumo, né, um desuso, desencoraja o consumo de alimentos refinados e processados. Então, a plant-based diet, ela estimula uma alimentação saudável à base de alimentos do reino vegetal. Bom, e quais são os motivos, causas e propósitos e razões para a adesão ao vegetarianismo, ao veganismo? Qual que é a importância de nós, nutricionistas? Então, por exemplo, não necessariamente eu tenho que ser vegetariano, né, para compreender os motivos, as causas, os propósitos, as razões. Mas por que eu tenho que compreender isso? Porque, gente, ao atender um indivíduo que é vegetariano ou vegano, o primeiro ponto da consulta é a empatia. Então, para que a gente tenha empatia, saber se colocar no lugar do paciente, nós temos que saber os motivos. É para isso que eu trago, né, um pouco sobre isso para a gente poder discutir. Então, vejam que as razões para o vegetarianismo, elas são diversas. Então, elas envolvem razões ecológicas, razões de saúde, estilo de vida, religiosas, a gente tem o budismo, a gente tem o hinduísmo, uma compaixão animal. Então, hoje a gente sabe que os animais são seres senescentes, eles têm sentimentos,
uma filosofia de vida, razão ética. Então, a gente tem até uma frase que eu gosto de trazer, né, para a aula de vegetarianismo, em que se diz que o vegetarianismo é uma escolha que expressa um modo de pensar e agir que leva em consideração o impacto de nossas escolhas em nós mesmos e em tudo que está à nossa volta. Então, vejam que o indivíduo que é vegetariano e vegano, ele tem diversos motivos para aderir a esse tipo de dieta. E um dos principais motivos, gente, é uma causa, né, social, ecológica, uma compaixão animal. Então, o indivíduo ele deixa de comer carne, deixa de comer produtos de origem animal, porque ele pensa no meio ambiente. Ele pensa no meio ambiente no sentido de que ele quer preservar o planeta, pensando nas próximas gerações. Ele pensa nos animais, porque ele sabe que os animais são seres que têm sentimentos e ele não quer que os animais sofram. Então, são indivíduos que eles escolhem aderir a esse tipo de dieta ou esse estilo de vida pensando no próximo. Então, uma escolha individual, mas que tem um impacto social, um impacto coletivo. Bom, então, pelos animais, então vejam que isso envolve uma ética, né? Então, a noção de que os animais são seres sencientes, ou seja, eles são capazes de sofrer ou sentir prazer e felicidade, e isso leva o indivíduo a não querer ser corresponsável com o abate e muitas vezes com qualquer outra forma de utilização, exploração de animais para fins alimentícios, cosméticos, como vestuário e outros exemplos. Então, isso é um motivo que leva ao vegetarianismo. Saúde. Então, a gente tem diversos estudos, né, que associam efeitos positivos à saúde, principalmente em pacientes que têm doenças crônicas, doenças cardiometabólicas. Então, uma dieta vegetariana, ela tem uma maior quantidade de potássio, uma menor quantidade de sódio, uma menor quantidade de gordura saturada. Isso está associado a um melhor controle da pressão arterial, então ela é benéfica para pacientes que têm hipertensão arterial sistêmica. É uma dieta que tem a maior quantidade de fibras, principalmente fibras solúveis, e está associado a um melhor controle glicêmico. Então, ela promove diversos benefícios para pacientes que têm diabetes mellitus tipo 2, entre inúmeros exemplos. E é claro que ela promove também um maior bem-estar. Então, vejam que a plant-based diet, né, de forma geral, a dieta vegetariana, ela está associada a uma gestão sustentável do peso. Então, a gente tem vários estudos que mostram que indivíduos que aderem a uma dieta vegetariana, eles conseguem manter, né, por um prazo maior, um prazo mais longo, aquele peso que foi perdido. Então, uma dieta que ela pode ser indicada para pacientes que têm obesidade, também está associada a uma redução da mortalidade geral e de doença cardíaca isquêmica, principalmente por ter uma baixa quantidade de gordura saturada, baixa quantidade de sódio, redução do uso de medicamentos e intervenções, principalmente o uso de hipoglicemiantes orais em pacientes com diabetes mellitus tipo 2, porque ela está associada ao melhor controle glicêmico, diminuição do risco para a maioria das doenças crônicas, então incluindo obesidade, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias e hiperglicemia. Pelo planeta, então vejam que muitos indivíduos, uma das causas, né, que levam ao vegetarianismo é pensar no meio ambiente. Então, quando a gente pensa, né, em meio ambiente, isso nos leva a pensar no setor pecuário, porque o setor pecuário ele é o maior responsável pela erosão de solos e também pela contaminação de mananciais aquíferos
do mundo. Não é só no Brasil, é no mundo. Então, cerca de 14,5% das emissões de gases do efeito estufa, elas são oriundas de atividades humanas e têm origem no setor pecuário. Quando eu falo setor pecuário, gente, criação de gado, gado bovino. E a maior parte do desmatamento da Amazônia tem sua origem na produção de carnes, laticínios e ovos. Então, vejam, né? Mais recentemente, a gente tem visto que o desmatamento da Amazônia está aumentando cada vez mais, e isso repercute de uma forma assim, intensa em nós, no Sudeste. Não sei qual que é a região de vocês, mas está influenciando em todas as regiões do Brasil, mas também em todo o mundo, porque a gente tem que lembrar que não vivemos numa bolha na nossa cidade. A gente vive no planeta Terra. Então, se eu altero um sistema, altero a floresta amazônica, que é a principal floresta do planeta Terra, eu altero todo o ecossistema do planeta. Isso interfere na produção de chuva, interfere no clima, consequentemente, vai interferir na nossa conta de energia, vai interferir nos reservatórios de água. Então, nós sofremos consequências do desmatamento. Então, não é só ali na região da Amazônia, nós sofremos isso. Então, essa maior parte do desmatamento não é só para exportar madeira para o exterior de uma forma assim ilegal, como a gente tem visto no jornal, mas é principalmente, né, para o setor pecuário, para a criação de pastos, né, para a produção de carnes. E outro ponto importante do desmatamento é que se desmata para a plantação de monoculturas, e a principal é a monocultura de soja. Então, aqui no Brasil, nós somos um dos países que mais produz soja no mundo. E vejam que a maior parte da soja que é produzida, ela não é para o consumo humano. Então, se a gente for ver, a gente consome muita soja em casa? Não. Isso é muito comum? Não. E a carne? Muito mais comum. Para onde essa soja vai? Então, a gente tem que 97% do farelo de soja e 60% do milho produzidos globalmente, isso é válido, né, para o Brasil, percentual um pouco menor, mas é grande também aqui no Brasil, são utilizados não para consumo humano, mas para virar ração para as fazendas e granjas industriais, produzindo alimentos a uma eficiência muito baixa. Então, vejam que aqui a gente tem um ciclo que ele é totalmente insustentável. E isso a longo prazo, gente, nós já estamos colhendo várias consequências. Então, a conta de energia sobe, não chove, alteração climática e etc. Mas será que daqui a alguns anos isso vai piorar? Com certeza vai piorar. E as próximas gerações, como será? Então, se a gente não tiver, né, uma certa preocupação, uma certa mobilização social, coisa boa não virá. Então, não dá para esperar, né, boas colheitas, pensando nesse cenário atual. Então, esse ciclo de desmatamento, pecuária, produção de monocultura de soja, ele é totalmente sustentável. Então, o meio ambiente é um dos motivos também que levam ao vegetarianismo. E aqui eu trago para vocês verem que, é claro, aqui eu sou nutricionista, professor, mas tudo que eu estou falando é baseado em evidências científicas. Eu trago para vocês dados da Nature. Nature é uma das principais revistas da área de ciências e também de ciências médicas do mundo. E o que eles nos trazem? Coma menos carne. Por quê, gente? Se a gente não comer menos carne, o que vai acontecer? O planeta Terra ele não vai aguentar.
Então, a gente está numa cadeia totalmente insustentável. E de onde que é essa foto que saiu na Nature? Do Brasil, da Amazônia, mostrando o quê? Pecuária. Então, vejam a importância da floresta amazônica. E quando eu falo que a principal floresta do mundo é porque a gente vive no planeta Terra. Então, eu tento aqui mostrar para vocês que às vezes a gente fica muito preso na nossa cidade, no nosso mundinho, mas não, a gente tem que estender isso para o planeta Terra. E se eu altero uma floresta, se eu desmato aqui, consequentemente, todo o planeta, toda a sociedade irá sofrer as consequências. E nesse paper, né, nesse artigo da Nature, o que eles mostram, né? A aceleração do desmatamento na Amazônia, e isso, né, teve uma repercussão maior a partir de 2018. Então, a gente tem observado que a partir de 2018, principalmente 2019, 2020, agora em 2021, o desmatamento está aumentando cada vez mais. Então, que esse aumento do desmatamento da Amazônia, isso contribui para mudanças climáticas, contribui para diminuição de chuvas. E é claro, né, gente, as consequências são enormes. E aqui, só para mostrar para vocês, essas imagens, elas foram retiradas, né, capturadas pela NASA. Bom, e quais, né, são os benefícios? E se as pessoas comerem menos carne? Então, eles trazem que se os indivíduos não comerem, né, nenhum produto de origem animal, um indivíduo, o que vai acontecer? Diminui muito a emissão de CO2. Isso tem uma proporção enorme. É claro, se ele não come nenhum produto de origem animal, a produção de CO2, né, a emissão de CO2, ela é muito maior. Mas à medida que esse indivíduo ele vai diminuindo o consumo só de carne vermelha, não é que ele tem que virar vegetariano, diminuir o consumo, essa produção ela vai diminuindo. Isso, consequentemente, pensando de forma global, isso diminui muito, né, para essas alterações climáticas que a gente está observando. Outro motivo é um motivo mais social. Por quê, gente? A gente observa, né, um grande desperdício global de alimentos. Ah, Heitor, no Brasil tem gente que passa fome? Sim. Então, nós voltamos para o mapa da fome, principalmente agora com a pandemia. Então, a gente está vivendo, né, a gente não, né, população mais pobre. Se a gente for avaliar, muitos indivíduos estão vivendo um quadro de insegurança alimentar e nutricional. Então, falta-se alimentos em casa, eles estão vivendo uma condição de incerteza. E isso se agravou com a pandemia. Mas o Brasil produz alimentos para fornecer, para alimentar o mundo inteiro. Mas como assim que tem gente que passa fome no Brasil? É uma má distribuição. Então, aí já entra uma questão de desigualdade social. Então, um outro motivo que leva ao vegetarianismo é uma questão social, né, que envolve contra o desperdício global de alimentos, também a mão de obra escrava rural brasileira, e que isso é muito comum na região norte, certo? Outro motivo. Então, a gente pode observar, né, que a desigualdade social, gente, ela é muito nítida aqui no Brasil. Então, enquanto a gente tem essas quitandas, esses mercados com produtos, né, orgânicos, veganos, vegetarianos, que está, assim, disponível para a população de classe média, classe alta, por outro lado, a gente tem camadas pobres, que tem que vasculhar o lixo, que passa fome. Então, um dos motivos para a adesão ao vegetarianismo é uma questão mais social, de ir contra essa desigualdade que a gente observa, que é enorme aqui no Brasil. Bom, então entendemos as principais razões, os principais motivos
que fazem com que um indivíduo adere, né, ao vegetarianismo ou veganismo. Então, vamos supor, né, numa seguinte condição, que o paciente vegetariano ou vegano chegou no consultório de vocês. Como que eu vou atendê-lo? Então, o primeiro passo, né, a entrevista, o atendimento nutricional. Então, gente, na consulta, como eu falo muito para os meus alunos na aula de semiologia, para que a gente possa ter estratégias nutricionais mais precisas, para que a gente possa ter uma maior adesão do paciente ao tratamento, nós temos que estabelecer, né, nós temos que criar uma relação estreita e de confiança com o paciente. Então, nós temos que conquistar o paciente. O paciente ele tem que garantir, né, ele tem que confiar em nós. E para isso, nós temos que ter 3 pontos. 3 características que eu destaco assim sempre: empatia, respeito e genuinidade. Porque se o paciente não se sentir seguro com o entrevistador, que somos nós, com o profissional, com o nutricionista, ele poderá omitir informações. Então, na entrevista, na consulta, nós precisamos de detalhes, nós precisamos de informações. E para isso, a gente tem que conquistar a confiança do paciente. Bom, então, o entrevistador, o profissional, né, nós temos que ter habilidade de ouvir e de ter sensibilidade para o entendimento do problema. Então, nós temos que ouvir e entender os fatos. Então, quais são os fatos? Então, o paciente nos procurou porque ele quer o objetivo de perder peso, ganhar massa muscular, reduzir percentual de gordura, melhorar o desempenho esportivo, a performance, ou então porque ele tem obesidade, diabetes mellitus, mas está treinando, quer melhorar a saúde, quer perder peso. Fatos. Mas somos seres humanos. Opa! Então, quando eu falo somos seres humanos, somos complexos. Então, se somos complexos, a alimentação, o ato de comer, gente, a ingestão alimentar, ela é altamente complexa, ela é controlada por mecanismos neuroendócrinos, fatores psicológicos, tem controle de mecanismos de recompensa, que envolve neurotransmissores, tem hábitos, tem fatores, né, culturais, sociais, que a gente tem que levar em consideração. Então, a gente tem que compreender sentimentos, emoções, atitudes e valores do paciente. Então, vejam a complexidade que é isso. Porque senão vira aquela coisa monótona, né? Então, o profissional, né, que atende é como ir num profissional que nem olha para o paciente. Vocês já devem ter ido num profissional que nem olhou para vocês. Foi boa essa experiência? Não. Vocês voltaram nele? Não. Então, para a gente ser diferente, para a gente ter uma adesão, para o paciente retornar para nós, a gente tem que fazer a diferença. Então, para fazer a diferença, primeiro ponto, ser humano. Então, ser humano, então a gente tem que tratar o paciente com empatia e temos que ser um bom entrevistador. Então, ouvir e entender os fatos e compreender sentimentos, emoções, atitudes e valores do paciente. Então, temos os componentes da avaliação nutricional. Então, vejam que para a avaliação nutricional, a gente vai fazer, né, a avaliação clínica, então história clínica do paciente, exame físico nutricional. Então, a gente vai ver quais são os principais componentes do exame físico que a gente tem que avaliar em indivíduos que são vegetarianos e veganos. Avaliação antropométrica, mas também estimativa da composição corporal. Avaliação bioquímica, que a gente vai ver principalmente na parte dos micronutrientes, quais são os principais parâmetros bioquímicos que a gente tem que monitorar nessa população, e avaliação do consumo alimentar.
Bom, na história clínica, é a história relatada pelo paciente, que vai possibilitar o conhecimento das inter-relações entre motivo da consulta, então, por que ele nos procurou, mas também uma associação com a alimentação dele, então, os hábitos alimentares. Também a gente avalia recordatório 24 horas, o estado nutricional, né? Se é obesidade, eutrofia, a gente junta com o resultado da avaliação antropométrica, se tem presença de doenças, uso de medicamentos e suplementos. Então, na história clínica, a gente tem que fazer uma inter-relação para a gente já ter um raciocínio clínico e pensar nas possíveis estratégias nutricionais. E temos a anamnese nutricional, onde eu destaco, né, a importância de conhecer bem o paciente. Então, eu retomo a empatia. O que é empatia? É a capacidade de entender e sentir o que outra pessoa está experienciando, partindo da perspectiva referencial que é pessoal a ela, ciente das próprias limitações, sem confundir a si mesmo com o outro. Então, é se colocar no lugar do outro, gente. Então, temos que ter empatia com nossos pacientes. Então, motivo da consulta, se teve alguma indicação. Também é importante a gente ter uma consulta com um tempo planejado, porque senão a gente pode extrapolar. Fazer uma anamnese detalhada, objetivos a serem traçados juntos. Então, se é uma perda de peso, qual que é o peso que você quer atingir, né? Estipular metas atingíveis, se é um ganho de peso, se é melhorar a composição corporal, dados pessoais, objetivo principal do paciente, se é melhorar a composição corporal, hipertrofia, redução do percentual de gordura. Então, na história clínica pessoal, quais são as doenças diagnosticadas, se é atleta, esportista, se tem alguma lesão pós-competição, se fez alguma cirurgia, histórico familiar, né, quando necessário, histórico social, gente, hábitos de vida, importantíssimo, sono. Então, se a gente está avaliando atleta, esportista ou população de forma geral que tem algum objetivo, né, de emagrecimento, ganho de massa ou saúde, a gente tem que avaliar hábito de vida. Sono é de extrema importância. Como que é a qualidade do sono, se tem bruxismo, como que é o trabalho, como que é a rotina, o que a gente tem que compreender a rotina do paciente. A gente vai montar um plano alimentar. Os horários das refeições têm que se encaixarem, né, dentro da rotina dele. Os hábitos sociais, se no final de semana modifica, como que é na viagem, como que a gente indica, né, alguns alimentos práticos em viagem, se fuma ou não, porque se for tabagista, se está pensando em parar ou não, se a gente faz uma redução de danos, inclui mais antioxidantes, uso de bebidas alcoólicas, se o consumo é alto, moderado, se é mais recreativo no final de semana, uso de medicamentos e suplementos, história nutricional, né, composição corporal, hábito alimentar pregresso e familiar. Bom, na avaliação da ingestão alimentar, então a gente pode utilizar os instrumentos, né, recordatório 24 horas, recordatório habitual. Eu, particularmente, eu gosto de avaliar toda a semana do paciente, então de segunda a sexta, final de semana, o que ele costuma comer, né, ao longo da semana, quais são os horários, para conseguir montar um plano alimentar que seja mais próximo da rotina dele. Registros alimentares, questionário de frequência alimentar, hábitos alimentares, incluir alguns campos, né? Se é ovo-lacto vegetariano ou vegano ou os outros tipos, há quanto tempo, para nos dar uma ideia, né, de se esse paciente ele já consegue combinar as opções, por exemplo, otimizar, né, a biodisponibilidade de alguns micronutrientes. Então, no almoço, incluir vitamina C como fruta cítrica para melhorar a absorção do ferro do feijão,
não incluir alimentos fontes de cálcio em refeições que têm ferro. Então, tudo isso a gente já tem que avaliar. Mastigação, funcionamento intestinal, ingestão de água, apetite, local das refeições, quem que prepara, se tem intolerância alimentar, alimentos que não gosta, se tem alguma alergia, exercício físico, importantíssimo. Então, nutrição esportiva, gente, a gente tem que saber qual que é o horário do treino, tipo de exercício, intensidade, duração, sudorese. Por quê? A gente vai ter que estimar o gasto energético disso, para a gente somar lá, para a gente ter o gasto energético total. Então, a gente tem que saber detalhes do exercício físico. Bom, exame físico nutricional. Então, sinais e sintomas clínicos. Então, a gente tem que perguntar para o paciente. Perguntar se o cabelo, como que tá? Apresenta queda de cabelo, se tem sentido fraqueza, dores musculares, sonolência. Exame físico nutricional, que a gente avalia de forma geral? A gente busca identificar possíveis deficiências, mas eu chamo a atenção de vocês que aqui a gente não pode dar um diagnóstico direto. Tem que ter uma confirmação por meio de exames bioquímicos. Então, esses sinais nos dão uma hipótese diagnóstica. Então, palidez pode ser uma possível deficiência de ferro, anemia, mas tem que confirmar com uma ferritina. Uma cicatrização deficiente de feridas pode ser uma deficiência proteica, mas também de vitamina A, vitamina C, deficiência de zinco. Uma secura normal, que a gente chama de xerose, deficiência de vitamina A, mas também de ácidos graxos essenciais, principalmente ômega 6 e 3. Uma hiperqueratose folicular, né? São aquelas placas ao redor dos folículos capilares, falta de vitamina A, vitamina C, ácidos graxos essenciais, perifolicurose, que são aquelas placas pigmentadas que pode ocorrer em tórax, abdômen, coxas. Aquelas placas pigmentadas, gente, geralmente são avermelhadas. Isso pode ser uma deficiência de vitamina C, mas assim, eu já adianto para vocês que é muito raro ser uma deficiência de vitamina C. Geralmente, deficiência de vitamina C, a gente for ver assim no contexto histórico, estava associada ao escorbuto nas grandes navegações, e isso é comum em populações muito carentes. Petequias, dermatite generalizada, principalmente zinco, ácidos graxos essenciais, descamação, púrpura. Então, assim, exame físico nutricional, possíveis deficiências de micronutrientes, mas tudo a gente tem que confirmar com exames bioquímicos. Pele, cabelos e unhas também pode ser deficiências de micronutrientes. Então, acne, presença assim, de grande quantidade, pode ser carências nutricionais, mas pode ser também processos inflamatórios que estão sendo desencadeados, que a gente pode prescrever um ômega 3, dermatite seborreica, pode ser deficiência de complexo B, mas também de zinco, cobre, também manganês. Além disso, unhas com estrias, deficiência de vitamina A, manchas brancas, selênio e zinco, unhas quebradiças e frágeis, carências de ácidos graxos essenciais, principalmente ômega 6, mas também carência de cálcio, ferro, zinco, queda de cabelo intensa, biotina, vitamina D, cálcio, cobre, zinco, entre outras, gente. É claro, né, que a gente tem que confirmar com os exames bioquímicos. Boca, língua e gengiva, principalmente complexo B. Então, aftas, complexo B, gengivas inchadas, pode ser vitamina C, boqueira, né, que a gente pode visualizar, principalmente feridas no canto da boca, está associada a deficiência de complexo B, mas também a ferro, glossite, halitose, rachadura na língua e prejuízo no paladar.
Claro, são hipóteses diagnósticas que a gente tem que confirmar com os exames bioquímicos. Já na parte de neuromotor e energia, é claro que envolve cansaço, fadiga, cãibras, formigamentos, contrações contínuas, fraqueza muscular. É claro que a gente tem diversas hipóteses que envolvem minerais como magnésio, zinco, ferro, ácidos graxos como ômega 3 e diversas vitaminas como complexo B, vitamina C e outros minerais como potássio. É claro que, nesse caso, nós temos que confirmar. É sempre que o paciente vai apresentar deficiência, gente, é muito raro eles apresentarem deficiência. Como que deve ser a nossa conduta se ele relatar, né, isso para nós? Pode ser um possível overtraining, então o paciente está treinando demais, descansando pouco. Pode ser alguma alteração hormonal, que a gente pode identificar e encaminhar para um especialista, para um médico, para um endocrinologista. E pode, a conduta, assim, o mais ideal é o que a gente sempre faz na prática clínica, que é adequar pelo plano alimentar. É claro que, no caso de veganos e alguns vegetarianos, eles vão necessitar de alimentos fortificados e de alguns suplementos, que a gente vai ter que adequar também. E temos os exames bioquímicos, que são inúmeros, e nesse curso eu vou discutir com vocês os principais micronutrientes que essa população eles estão, né, mais suscetíveis a desenvolverem deficiências e quais são os principais parâmetros que a gente deve monitorar. Bom, pessoal, essa é a nossa primeira aula e na próxima aula do nosso curso de vegetarianismo do esporte, nós veremos a prescrição nutricional na alimentação vegetariana. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa parte introdutória e de como que deve ser realizado um atendimento nutricional de vegetarianos e veganos. E até a próxima. Obrigado!